Olá, sejam muito bem-vindos no canal O Salto Quântico. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. Falei com um extraterrestre, o caso de Samael Aunveor. As imagens são meramente ilustrativas. Se me baseasse em meras elucubrações intelectuais, realmente não teria base para afirmar a tese dos mundos habitados por extraterrestres. Se me baseasse unicamente em puras concepções intelectuais da lógica formal ou da dialética argumentativa para enfatizar a ideia da possibilidade da existência dos extraterrestres, não passaria de uma teoria a mais. Porém, na realidade, tenho evidenciado existências dos extraterrestres. Conheço-os pessoalmente, em carne e osso, e por isso não vejo inconveniente algum em dar testemunho. Se vocês creem, está bem. Se aceitam, maravilhoso. Se rejeitam, é problema de vocês. Em todo caso, darei testemunho. Um dia, não importa qual, encontrando-me na cidade do México, visitei o deserto dos leões. Queria estar em paz, ainda que por apenas algumas horas. Desejava entregar-me às mais serenas das reflexões. De repente me senti atraído para um certo lugar do bosque. Vi ali um espaço entre o arvoredo. Não sei por que me ocorreu dirigir-me pessoalmente ao lugar indicado. O certo foi que encontrei uma enorme nave cósmica sobre um tripé de aço. Obviamente confesso que me senti completamente confundido, comovido. O que descobri me deixou absolutamente surpreso. Mas a questão não terminou aí. Uma comporta metálica se abriu e vi um chefe ou um capitão. Cumprimentei-o e ele respondeu-me em perfeito espanhol. Buenos dias, lhe disse, e respondeu-me o capitão. Buenos dias. Entre a tripulação vi duas senhoras de idade avançada. Que idade teriam? Não sei. Inquestionavelmente teriam idades correspondentes a outros tempos, não ao nosso tempo terrestre. Falei ao capitão dizendo: Senhor, gostaria de conhecer o planeta Marte. Eu estou muito relacionado com aquele mundo do espaço infinito. O capitão encarregado da nave, depois de uns minutos, tomou a palavra e me perguntou: a Marte? Sim, gostaria de conhecer o planeta Marte e que vocês me levassem. Estou disposto a ir com vocês já, imediatamente. Nada pode me reter no planeta Terra. Marte? Esse planeta fica logo ali. Na verdade, está muito próximo, me disse. Mas ao falar assim, compreendi que meu pedido ou minha pretensão havia sido demasiadamente pobre. Eu acreditava haver pedido algo muito grande, mas para que mentir? Meu pedido havia sido, na verdade, muito pobre. Por certas significações intuitivas, me deram a entender que aquela nave, que me havia parecido tão esplêndida, provinha de uma nave-mãe, que havia ficado oculto em órbita da Terra. Nosso sistema solar, conhecido como Sistema Solar de Ors, não era de modo algum desconhecido para aquele capitão. Era apenas um dos tantos sistemas solares do inevitável infinito. Indubitavelmente, encontrava-me ante viajantes intergalácticos, seres que viajam da galáxia em outra galáxia, indivíduos sábios e conscientes, seres intergalácticos. Disse: sou um escritor e gostaria de ser levado a outros mundos habitados com o propósito de escrever e dar testemunho fiel à humanidade sobre a existência de outros mundos habitados. Sou um homem, disse-lhe, não um simples animal intelectual. O pedido que faço a vocês não é por mim, mas pela humanidade em geral. Gostaria de cooperar de alguma forma com a cultura geral do mundo onde vivo. Enfim,
expus muitos conceitos, mas o capitão mantinha silêncio. Até me agarrei ao tripé de aço, com o propósito de não me desprender dali até que se resolvesse admitir-me dentro da nave e levar-me. Mas tudo foi inútil. Ele mantinha em silêncio. Examinei aquele homem e toda a tripulação, personagens de uma cor de cobre, testa ampla, corpo esbelto, estatura de 1,20 m, 1,30 m ou 1,40 m, não mais que isso. A tripulação, por fim, sentou-se sobre uns troncos de madeira que havia no bosque, e as mulheres eram duas anciãs veneráveis, e não pude fazer menos do que observar tão estranhas criaturas. Não pude ver neles a perversidade terrestre. Pude notar cuidadosamente o sentido muito elevado da palavra. Não usam descuidadamente a palavra como nós. Falam pouco e dizem muito. Para eles a palavra é ouro, ouro em pó. Somente a usam em casos muito indispensáveis. Não vi neles cara de assassinos como as nossas, os terráqueis. Tampouco certo aspecto maquiavélico com o qual tanto se adornam certas filmagens. Nessas estranhas criaturas somente brilhava a sabedoria, o amor e o poder. São homens, mas homens de verdade, no sentido mais completo da palavra. Nenhum deles quis me raptar. Ao contrário, lutei demasiado, pedindo-lhes que me levassem. Estou seguro de que, se me tivessem concedido tal pedido, de modo algum teriam feito de mim uma cobaia de laboratório. Nós, terráqueos, somos outra coisa. Se conseguíssemos capturar um extraterrestre, com certeza este iria para um laboratório. E quanto à nave, a confiscaríamos e, usando-a como modelo, poderíamos construir muitas outras para bombardear cidades indefesas, conquistar outros mundos à força e fazer diabruras. Porque nós, os terráqueis, começando por mim, somos na verdade terrivelmente perversos. Essa é a crua realidade dos fatos. De modo algum venho lavar minhas mãos diante de vocês, dizer-lhes que sou uma ovelha mansa. Não, somos todos cortados pela mesma tesoura. Os defeitos que tenho, vocês também os têm, e vice-versa. Assim asseguro-lhes que o testemunho que dou sobre aqueles seres é sincero, realmente sincero. Não tento de modo algum deformar o testemunho, deformar a verdade. Por fim, com os tripulantes sentados sobre os troncos de madeira que havia no lugar, uma das mulheres colocou-se de pé e, falando em nome de toda a tripulação, disse: se colocamos uma planta que não é aromática junto a outra que o é, a que não é aromática se impregna com o aroma da que é aromática. E prosseguiu: o mesmo acontece nos mundos habitados, mundos que no passado andavam mal, humanidades perversas, pouco a pouco foram se transformando com o aroma, com a vibração dos mundos vizinhos. Mas nós, como você vê, acabamos de chegar aqui, a este planeta Terra, e não vemos acontecer o mesmo. O que se passa neste planeta? Bem, a pergunta que me haviam feito fora tremenda e eu devia, portanto, dar uma resposta de alta qualidade. Sem refletir muito, mas isso sim, cuidando muito bem da palavra, disse: este planeta é um equívoco dos deuses. Mas logo completei, enriquecendo o conceito o melhor que pude para dizer: este é o karma dos mundos. A palavra karma significa causa e efeito, a tal causa corresponde a tal efeito. A Terra tem causas que a trouxeram à existência e, se essas causas são mais ou menos equivocadas, os efeitos têm de ser equivocados. Ao dizer este é o karma dos mundos, vi com grande assombro
que a anciã que falara assentiu, inclinando com a cabeça, com uma reverência respeitosa. Não disse nada, mas simplesmente assentiu. A outra senhora também fez uma vênia respeitosa, e todos da tripulação, em genuflexão moderada, concordaram. Pensei que iam me puxar as orelhas, pois era terrível dar uma resposta a pessoas que viajam de galáxia em galáxia, um pobre diabo como eu. Mas minha resposta resultou, funcionou e isso me alegrou. Claro, resolvi tirar o melhor partido daquele assentimento. Disse a mim mesmo, bem, este é o momento. Reiterei meu pedido de ser levado a outro planeta do espaço infinito para dar testemunho às pessoas sobre a realidade dos mundos habitados. Sou escritor, disse-lhes. Não é por mim, é pela humanidade. Levem-me. De nada valeram os pedidos. O silêncio era terrível. Por fim, o capitão pronunciou uma frase. Nada mais que uma, porque falam pouco e dizem muito. Essas pessoas falam pouco e dizem muito. Esses personagens pareciam realmente deuses com corpos de homens. Tinham essa impressão ao conversar com eles. Obtive uma resposta e é claro que fiquei satisfeito. No caminho iremos vendo, disse o capitão. Nada mais, isso foi o que me disse, mas para mim foi muito definitivo. Se um terráqueo tivesse me dito o mesmo, teria simplesmente considerado essas palavras como uma escapatória, evasiva, como quando alguém pede, por exemplo, um emprego e lhe dizem, consideraremos quando houver uma vaga, como que saísse correndo a 500 km por hora. Podemos estar seguros de termos fracassado na tentativa. Mas estava falando com extraterrestres. No caminho iremos vendo. A qual caminho se referia aquele capitão? Ao caminho esotérico? Iniciático? A uma senda que conduz ao super-homem, a senda apertada, estreita e difícil, da qual fala o Cristo? A esse caminho misterioso percorrido por um Dante, por um Hermes Trimegisto, ou um Jesus de Nazaré? Eu sigo esse caminho, portanto as palavras daquele capitão me encheram de ânimo. Deu-me a sua mão, subiu a nave por uma escada e também a tripulação. Compreendi que devia me retirar, e assim fiz. Não queria de modo algum que meu corpo se desintegrasse instantaneamente pela força daquela nave. Retirei-me. Pude observar a certa distância, através das árvores, o momento em que a nave decolou, subiu lentamente, até certa altura, e depois se precipitou no espaço infinito, sem fazer nenhum ruído. Asseguro a vocês que estou dando um testemunho sobre seres que já conquistaram o espaço, sobre os extraterrestres. Vim aqui dizer-lhes a verdade e nada mais que a verdade. Não vim lhes dar falsos testemunhos, porque com isso nada ganharia, tampouco vocês. Estaria enganando a mim mesmo e cometeria o crime absurdo de enganar meus semelhantes. Estou lhes dando testemunho da verdade, de que me consta sobre extraterrestres. Se vocês creem, maravilhoso. Se não creem, não me importa. Se riem, não faço caso. De qualquer modo, o que ri do que desconhece, disse Victor Hugo numa de suas obras, está a caminho de ser idiota. Eu dou meu testemunho. Samael Aunveor. Se você gostou deste depoimento e quer saber de outros depoimentos e de assuntos semelhantes, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe os seus comentários. Fiquem na luz, na paz e no amor.